Olá, espectador, espectadora do Bom de Ler. A passagem da infância para a adolescência é um momento de descoberta e também de algumas angústias. É quando nos damos conta de que somos uma subjetividade no meio de tantas outras. Esse ônibus lotado de gente que é a vida. O livro da Queca Reis, O Dia em que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, é um livro que trata dessas questões, desse momento, desse período da passagem da infância para a adolescência, a chamada pré-adolescência. É um livro muito divertido, sensível, bem-humorado e com uma linguagem muito ágil. O livro, O Dia em que Minha Vida Mudou, conta a história da Mia. A Mia acorda numa sexta-feira e aquilo que parecia ser uma sexta-feira banal, um dia banal, nem quente nem frio, leite com chocolate, pão com muita manteiga, vai para a escola, chega na sua sala de aula, sexto ano. Parecia um dia banal, mas esse dia vai mudar a partir do momento que ela recebe um bilhete anônimo. Esse bilhete evoca lembranças, provoca sentimentos e pensamentos. E a vida da Mia, a partir desse dia, ganha uma nova dimensão. Os livros e a literatura, eles nos ajudam a crescer, nos ajudam a amadurecer, e personagens como a Mia nos transformam também e fazem com que um período que às vezes é um período de conflito, de crise, se transforme num período com boas lembranças. Se você é pai, mãe ou professor e tem contato com leitores dessa idade, próximos da Mia, recomende esse livro. E se você é um leitor em formação, eu te convido a se aventurar pelo universo de O Dia em que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Fui leitora muito cedo, de muitas coisas, assim. Quando era criança, eu lia, obviamente, todos os livros da coleção Vagalume, Pedro Bandeira, todas essas coisas. Mas eu lia, outro dia eu comecei a lembrar, eu li umas coisas, assim, na idade da Alice, agora a gente está procurando livros. Outro dia ela chegou para mim com uma demanda engraçadíssima. Mãe, eu preciso de um livro feliz. Porque ela estava lendo muitos livros, Cinderela Chinesa, uns livros que a escola recomenda, que são super legais. Da seguinte... Exato, Diário de Lata, Cinderela Chinesa, que mais? Malala, só tragédia. Ela falou, mãe, precisa de um livro feliz. Aí eu fiquei pensando, o que será que eu estava lendo na idade dela? Eu acho que com uns 13 anos eu já estava lendo Bukowski, porque a minha mãe tinha uma estante com umas coisas que eu gostava, entendeu? Mas um livro que eu lembro que me marcou muitíssimo na adolescência foi o Feliz Ano Velho, porque porque era meio aspiracional, tinha a galera que morava na República, ainda que tivesse a história super triste do Marcelo, tinha esse ambiente de República. Eu lembro que eu lia, falava, um dia eu vou morar numa República. E eu gostava muito da Stella Carr. Lembro, eu adorava a Stella Carr. Lembrei de uma autora que eu adorava quando era criança, Teresa Noronha. E Poliana, que eu gostava muito, gente, quando era criança. Eu tinha uma tia-avó, irmã do meu avô, que lia para mim. 2 livros assim que eu amei quando era criança, que essa tia lia para mim, que era Poliana e depois Helena, do Machado de Assis, que eu passei umas férias na casa dela em Guaratinguetá, assim, achei lindo. Então você era bem leitora, né? Eu era leitora, E isso, a sua mãe é jornalista? Minha mãe é jornalista, Então sempre teve muito livro? Sempre, sempre. Muito acesso, assim, a livro, tudo. É engraçado, eu acho que quando eu era criança, eu tinha esse sonho, assim, acho que um dia eu vou escrever. Acho que estava lá em algum lugar, sabe? Sim. Mas eu passei muitos anos achando... É engraçado, porque eu nunca tive muito pudor de me desafiar, assim, a fazer coisas. Mas literatura sempre foi um universo muito sagrado para mim, mas muito, assim. Tão sagrado que eu achava que era uma coisa pra gente muito mais inteligente, sabe? Assim, uma coisa pra gente sagrada, não pra mim, inspirada. Eu tô aqui na terra, ralando, entendeu? E aí, acho que foi num processo, assim, depois de começar a trabalhar com animação, eu nunca tinha escrito filmes, aí eu comecei a colaborar em longas. Aí eu fiz um laboratório com um amigo meu que é roteirista também aqui perto, escrevi meu primeiro longa sozinha. Isso me deu escrevi meu primeiro longa, aí, exato, soltou um pouco. Aí, no ano seguinte que eu escrevi esse meu primeiro longa, eu fiz um curso de dramaturgia na Fiesp, pirei nesse curso, fiz uma semana, achei assim, gente, acho que quero escrever para teatro.
Aí, me senti mais... Falei, já escrevi um filme, que ainda não foi produzido, mas se Deus quiser, um dia vai. Agora eu quero transformar ele em livro também. Aí eu já escrevi uma peça, que também não foi produzida, teve lá uma leitura, mas... Enfim, acho que não é isso que importa. A gente está falando do ato de escrever, né? Falei, acho que eu vou escrever um livro agora. E aí escrevi, foi assim, foi soltando, sabe? Sei. O que ajudou muito também foi que eu comecei a adaptar muitos livros para animação. Nisso, eu fiquei muito amiga da Índigo, assim, a gente adaptou várias coisas dela juntas. E aí, essa convivência também me fez relaxar do tipo, ó, ela também é uma pessoa que anda com os pés no chão, ela pode ter essa inspiração. Eu sou muito fã dela, sempre fui. Ela, para mim, ela é sagrada, mas hoje em dia ela é minha amiga, então deu uma normalizada. Acho que eu baixei um pouco essa sabe, essa expectativa, assim. Eu sou daqui de São Paulo, só que na adolescência eu comecei a frequentar uma cidade do interior, Jaú, que o meu avô morava, ele tinha uma fazenda lá, e comecei a achar São Paulo um pouco esquisito, assim, porque no interior os adolescentes têm muita liberdade. Aqui tinha muito essa coisa de você não poder ir para os lugares à noite sozinho. Perigoso. Nos anos 80 era um pouco menos, mas ainda era, né? E aí eu comecei a ir quase todo final de semana para lá, chegou uma hora que eu falei, quero morar na fazenda. Aí a minha mãe liberou e eu fui morar com os meus avós. E por lá fiquei. 13, assim? 14. Então você também fez a faculdade no interior? Também fiz a faculdade no muito interior. nova, né? Não, eu lembro no dia que eu me dei conta que eu ia fazer isso. Eu estava voltando de Jaú, muito nova, e naquela época a gente tinha mais liberdade, assim, eu tinha 14 anos, estava voltando de ônibus de Jaú para cá, num domingo, porque tinha aula na segunda aqui, aí o ônibus entrou na Marginal, assim, devia estar aquela garoa típica de São Paulo, eu falei, nossa, mas que merda, eu não quero morar aqui nesse lugar. Foi isso. Então, demorou um pouco, na verdade. Eu, lá na MTV, eu já tinha noção, assim, eu dirigia alguns programas ao vivo, outros gravados e tal. Eu já tinha noção que eu não era uma diretora muito boa, eu não tinha olhar, entendeu? Eu estava sempre preocupada com o conteúdo, eu estava sempre preocupada com a história, eu já sabia um pouco isso, assim. Mas eu era super nova, naquela época ser diretora era mais cool, assim, sei lá, uma bobagem dessas. Quando eu saí de lá, eu fui ser freela. E depois trabalhei no Itaú Cultural um tempo. Engravidei estando lá, era uma coisa super gostosa. O Itaú tem projetos muito interessantes sempre, né? Se aprende muito, assim. Mas lá eu me toquei que meu negócio era escrever. Então saí de lá, falei, agora eu vou ser roteirista freela. É isso, assim. E nessa época a Alice era pequenininha. E quando a gente tem filho, você acaba entrando mais nesse universo infantil, né? Eu realmente comecei a escrever mais coisa infantil e animação quando a Alice era pequenininha, porque você é jogado nesse universo. Mas não acho que isso aconteça com todas as mulheres, nem que tem que, sabe? Assim, eu acho que eu sempre, desde sempre, tive uma coisa com criança e adolescente, assim. Eu acho que eu parei um pouco na adolescência. Eu gosto de histórias infantis. Eu gosto de histórias infantis e adolescentes e sempre gostei, porque eu acho que a criança, assim, ela tem um jeito e uma inocência e aquela coisa de ver o mundo com aquela lente de novidade, que isso para mim é muito importante. Isso me salva de muitas situações tristes da minha vida. Manter isso e trabalhar com esse tipo de literatura me dá essa possibilidade de uma alegria e uma leveza que às vezes a vida não te dá, entendeu? Eu enxergando o mundo com os olhos desses personagens mais inocentes, assim, para mim é uma renovação. Para mim a gente tem o Temer, entendeu? Mas você entende? Sim, sim. Acho que a gente tem muita responsabilidade, na verdade. E eu penso isso muito como roteirista audiovisual e agora começando a pensar como escritora. A gente foge um pouco dessa responsabilidade, às vezes, especialmente no audiovisual, porque a gente é muito podado, assim, a gente é muito careta em certas questões, né? Todas elas, assim, falar de sexo, falar de morte, falar de sentimento, com criança e com adolescente também, especialmente com essa fase, assim, em TV nada pode, sabe? Não, o canal não vai aceitar, tal. Isso para mim foi muito gostoso no livro, não ter esse tipo de policiamento. Eu acho que a gente tem responsabilidade e a gente
os caras lendo, eles estão se formando, entendeu? Assim, uma pessoa que lê um livro e se identifica com uma menina que perdeu o pai e que ali é uma criança que não consegue conversar muito com as amigas sobre isso, não sei o quê, pô, é tão precioso. Eu perdi meu pai muito cedo, e eu passei por isso, assim, a literatura sempre me ajudou em todas as histórias, assim, sempre me ajudaram em todos os momentos, entendeu? Então eu acho que a gente tem responsabilidade sim, e de falar de coisas assim, eu sou louca, por exemplo, ainda vou colocar em sério, em livro, de falar sobre menstruação, que é uma coisa que, pô, sou mulher, eu menstruo todo mês, a minha filha é mulher, agora menstrua todo mês também, por que não vamos falar, por que os personagens de livro não menstruam? Quero falar de coisas que devem ser faladas e ainda não são muito faladas, entendeu? Acho que é um pouco isso, assim, eu quero falar de morte. Com adolescente é até um pouco mais normal, hoje em dia é mais comum, né? Teve aquela série 13 Razões Por Quê, não sei o quê. Mas com criança é super, sempre... Sim, a literatura, obviamente, já está um pouco mais avançada nisso do que a TV, assim, existe menos essa polícia, a literatura infantil, né? Eles falam de separação, mas ainda eu acho tímido. Eu não sou uma pessoa de hábitos, assim, eu sou regrada super no trabalho. Esse livro eu escrevi para colocar, por isso que eu sou fã dos editais, eu escrevi para colocar num concurso, naquele barco a vapor. Sei, da SM. Da SM, e eles tinham um prazo, assim, eu vi o chamamento lá do concurso meio tarde, então eles tinham um prazo... No começo do ano que eles fecham. Aí eu sentei e escrevi, assim. Eu tenho uma coisa que é um vício de quem trabalha em TV, eu faço tudo muito rápido. Isso foi uma coisa que, aos poucos, assim, eu tô repensando. Você não deixa descansar, vai ver de novo, Não, olha... Daqui 2 meses, não. Não, nada, assim, porque é isso, TV é tudo pra ontem, entendeu? E eu comecei a me formar trabalhando assim, escrevendo as coisas, tem que ir pro ar ao vivo, agora, daqui a meia hora. Quando eu escrevi longa, por exemplo, eu comecei a ficar chocada, porque tinha versão 15. Versão 15? Você tá louco? Demora quanto tempo para escrever um longa? 6 meses? Eu falei, você tá pinel, 6 meses, entendeu? Teatro também, tudo envolve pesquisa, tudo. E TV é um... Então agora eu estou revendo isso, eu acho super interessante, super interessante e produtivo para todas as coisas, para teatro, para TV, para literatura. Fazer pesquisa, deixar o texto descansar, todas essas coisas. Mas para mim ainda é um desafio. Isso é um desafio e um aprendizado. Eu sento e vou. Então esse livro para você foi rápido? Super rápido. Eu não gosto de falar, mas foi super rápido, assim. E projetos agora? Com relação à literatura? Com relação à literatura. Bom, a gente vai esperar ver se vai bem esse livro, né? Esse é um outro momento, assim. E se for bem, acho que a ideia é fazer uma sequência. Ah, dela, minha. Eu deixei até um final aberto, assim, né? Se bem que ele fecha. Né? Ele fecha, mas a ideia era ter, se rolar, se for bem, ver se acompanha o crescimento da Mia, ou se é a Mia nessa idade mesmo, porque acho que tem uma questão... A produção nacional, para essa idade, eu acho que ainda não é super expressiva, entendeu? E não é boa, né? Então, e não toca nessas questões. Então, talvez, se rolar, se o livro for bem, a gente fique nessa faixa etária para continuar falando dessas questões do crescimento, assim, né? Sim, eu tenho essa mania, eu entro em todos os editais, tudo, assim, especialmente depois que eu virei uma franca atiradora por todas as áreas, teatro, não sei o quê. E, cara, a gente vai viver do que nesse país se não for, né, nesses editais? Ainda bem que com isso ainda não acabaram e não mexeram, assim, porque tem esse plano, o cara da Ancine Manuel Rangel, ele fez um plano que não está mais lá, mas ele fez um plano de 10 anos. Acho que está no 5º ano isso, de investir, né, no desenvolvimento das coisas, tal. E aí eu andei colocando tudo em edital. E coloquei, logo que a companhia fechou, abri um edital, que era o Fundo Setorial Prodave de Desenvolvimento, que eles davam uma grana para desenvolver série para TV. E aí a gente ganhou.
Eu coloquei com a minha produtora e a gente vai transformar a Mia. E eu acabei de entrar num PROAC para transformar a Mia numa peça. Eu acabei de colocar, fechou a semana passada, o PROAC de produção infanto-juvenil. Aí, Nossa, sempre não para mesmo. Tem que ser, né? Eu acho que assim, eu sempre, desde que eu virei roteirista freela, eu sempre fiz questão de fazer minhas coisas autorais ao mesmo tempo, entendeu? Que faço trabalho, esse trabalho do dia a dia, assim, que é o trabalho que você faz, que as pessoas te pagam. Porque senão, que graça tem, assim, se escrever, se não for para você fazer a sua, né? Ter a sua própria produção, Ela leu o livro até a metade e aí parou e falou, estou me sentindo muito incomodada. Aí eu falei, mas por quê? Falou, porque sou muito eu. E aí eu tentei explicar, falei, filha, não é muito você. A personagem, inclusive, não parece muito com ela, mas ela estava nessa fase quando eu escrevi, ela estava com 10 anos e tem, óbvio, uma inspiração, né? Porque ela, sim, é uma criança, muito criança, que não queria crescer, mas eu acho que tem mais a ver comigo e com o meu jeito de ser do que com ela, na verdade. Mas ela, assim, ela curte, ela tem orgulho, ela fez o book trailer, fez a vozinha, assim, ela só ficou um pouco, assim... Exposição não é com ela? Nem um pouco, assim. Ela tampouco gostava de ler, ela não gostava até pouco tempo. Aí ela começou a ler Percy Jackson, amou, e agora ela virou uma leitora voraz. E agora está atrás de um livro feliz.